Estamos começando o Câmara Jovem e hoje recebendo a ginecologista Gilca Paiva. Ela que vai conversar conosco sobre um assunto muito pertinente e de curiosidade dos adolescentes, que é o sexo e a sexualidade. Mas aí você pergunta, a gente não já fez um programa sobre isso recentemente? Fizemos. Há 15 dias atrás, nós trouxemos um reeducador sexual e ele falou sobre as emoções da juventude na descoberta da sexualidade. Mas aí choveu de perguntas pra gente, de curiosidades, de jovens querendo aprofundar um pouco mais o assunto. Então, por isso, nós hoje trouxemos aqui a ginecologista Gilca Paiva, que vai fazer esse bate-bola aqui conosco através dessas perguntas. Nós não vamos divulgar nomes, porque muitos são menores de idade e a gente prefere fazer dessa forma. Então, vamos começar. Bem-vinda ao Câmara Jovem, doutora. Muito obrigada pelo convite. Com certeza, é uma satisfação nossa recebê-la aqui. Para a gente começar, vamos direto para a primeira pergunta. Masturbação é saudável? É sim, Sueli. A masturbação, ela faz parte do desenvolvimento humano, da sexualidade. Então, a gente fala que primeiro a descoberta do corpo, e aí a descoberta do corpo através da masturbação. E seguidamente a isso você tem a descoberta do corpo do outro, né? Então, é natural, é saudável e para meninas e meninos, porque é convencional que seja para os meninos, né? E as meninas também é uma forma delas se conhecerem, conhecer suas zonas erógenas e perceberem o prazer ao toque de algumas partes do seu corpo em especial. Com certeza. Vamos já direto para a segunda pergunta. Por que os meninos acordam molhado, que chamamos de poluição noturna, não é isso? Uhum. Pois é uma ejaculação, né? E às vezes no sono, né? Sonhar e sem perceber ele desenvolve a excitação e com isso a ereção e seguidamente a ejaculação. Então há essa possibilidade. Independente do toque? Independentemente do toque. Muito interessante. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que já meio que completa um pouco esse assunto, que é por que ocorre a ereção involuntária? Pois é. A ereção, ela é uma resposta neurológica, é um reflexo, né? Há alguma coisa que excite, que desperte alguma sensação sexual e automaticamente o pênis, ele fica ereto por maior, vai mais sangue para o pênis e ele tem uma ereção sem necessariamente ter sido uma ereção voluntária. Né? O que muita gente até fica sem graça, né? Já que a gente está falando com meninos, vocês sabem, é impossível você olhar para o seu pênis e dizer, levanta. Não é bem assim. Então, é realmente a resposta a uma sensação. E aí, às vezes, essa sensação vem sem você estar se programando para isso. Entendo. Vamos já para a próxima. A menina, quando menstrua, está pronta para receber uma gestação? Ela está pronta para engravidar, né? Porque quando ela menstrua, ela teve uma ovulação há cerca de 14 dias atrás. Então, ao ser liberado um óvulo, o ovário ele responde a estímulos hormonais. E aí, esse óvulo, se houver relação sexual nesse período, ele pode ser fecundado e aí uma gravidez. Então, assim, ela está pronta para engravidar. Embora que na fase em que ela tem as primeiras ovulações, o corpo não está pronto para uma gravidez, né? E vai ter consequências por isso. E, mas ela consequentemente, engravida. a mente também, né? A cabeça ainda não está preparada, né? Exatamente. Psicologicamente, menos ainda, não é? Com certeza, hein? Vamos para a próxima. A primeira vez de uma menina sempre sangra e dói? Isso é muito comum, né? Essa curiosidade. Eu achei interessante a gente conversar sobre isso, porque cada vez mais a relação ela não acontece agora, foi e vai ter uma penetração. Em geral, a história da masturbação que você falou, né? Tem a masturbação, a automasturbação e tem a masturbação dos casais, né? Então, às vezes eles estão tendo um contato mais íntimo e aí passa a mão, né? A penetração do dedo na vagina e qualquer coisa que entre na vagina que seja maior do que o orifício do ímen, que o ímen é uma pele que tem um orifício no meio. Qualquer coisa que passar por ali vai alargando. Então, se vai alargando aos poucos e quando houver a penetração,
com o pênis, já há um alargamento que não haverá rotura. Isso é uma possibilidade de não sangrar. A outra possibilidade é realmente o que se chamavam de ímen elástico, mas na verdade o ímen complacente, ele tem um orifício amplo. Então o pênis entra, sai e não há sangramento nenhum. Né? Então a resposta é não vai acontecer toda vez. E a dor, ela não está relacionada ao ímen. O ímen praticamente não dói, é uma pele muito fininha. Ele está mais relacionado à contração muscular de todo o períneo, que quando o pênis força para penetrar, há uma contração e ele vai forçar contra essa contração. É como o exame ginecológico. O exame ginecológico dói? Não necessariamente, mas algumas pessoas reclamam muito, porque elas ficam tensas e quando a gente vai passar, o espéculo na vagina dói. E aí eu faço uma analogia com abrir a boca. Abrir a boca é muito simples, mas se alguém for abrir a tua boca à força, vai machucar o lábio, vai doer toda a musculatura da mandíbula. Então é mais ou menos como a vagina. Se estiver tenso, vai doer. E é natural que na primeira relação a menina fique com medo, né? E aí ela fique mais tensa e isso pode doer. Mas romper ímen, em geral, não dói. Não dói, né? É uma junção, então, né? Então vamos para a próxima. Na primeira vez de um menino, também ocorre algum rompimento de pele? Normalmente não. Mas se ele tiver uma condição de fimose, por exemplo, não é? A fimose é um excesso de pele que cobre a cabeça do pênis, né, a glande. E aí existe um orifício nessa pele, no prepúcio do pênis, que na ereção, essa pele ela é puxada para trás e se expõe à cabeça do pênis. Se esse orifício ele não for um orifício amplo, vai doer na hora da relação e na penetração pode forçar. Então, mesmo sem ser a primeira vez, alguns homens que têm essa fimose, eles às vezes têm rompimento dessa pele, sente dor, às vezes sangra. Então, mas uma curiosidade que não está nem aqui na pergunta, mas é uma curiosidade que me veio agora. Por que é mais comum os meninos fazerem a cirurgia de fimose quando são crianças ainda e adulto tem toda uma preocupação de fazer? Mas isso aí é uma questão de, assim, não é uma questão médica, é mais uma questão pessoal. O homem, ele fica temeroso de mexer no pênis, né? A criança, ela está sendo cuidada. Então, normalmente não se indica a cirurgia de imediato na criança muito novinha. Espera um certo desenvolvimento, certa idade, e a partir desse momento que a criança crescer um pouco mais, persiste ainda essa condição de excesso de pele ou dificuldade de expor a glande, aí se faz essa cirurgia na criança que está sendo cuidada. Então, ela não tem muita expectativa. É diferente no adulto. Às vezes, essa criança não foi feito e ele cresce na adolescência, tem sua vida sexual, mas é justamente essa relação sexual que dói, constantemente tem processos inflamatórios na glande, porque a higienização é mais difícil. Então, ele acaba tendo que fazer na vida adulta, né? E aí tem o temor de mexer no pênis, né? Acontece também da mulher ela ter a entrada do canal vaginal fechada, né? Quando criança. Qual é o nome disso? O ímen perfurado. Né? Existe também o que a gente chama de coalescência dos pequenos lábios. Os pequenos lábios, eles são juntos, são colados. E ainda no bebê é evidenciado isso, se orienta alguns exercícios na mãe, às vezes alguns cremes com hormônio para ajudar essa abertura. Mas, em geral, ela é pequena e quando chega na adolescência, com os hormônios naturais, ela vai abrir. Mas o ímen perfurado, ela traz uma condição muito importante, que é a não menstruação. Porque é por esse orifício do ímen que sai a menstruação, o sangue menstrual. Sim. Então, realmente precisa ser observado isso. Uma menina que não menstrua, numa idade a partir dos 16 anos, por exemplo, precisa ser observado, precisa ir para um exame ginecológico, porque ela pode estar menstruando, que é uma condição séria, pode estar menstruando e esse sangue está sendo retido na vagina porque não tem como escoar. E às vezes isso causa muita dor e doenças mais sérias. E realmente é algo para se preocupar mesmo, né, doutora? Vamos então continuando aqui as nossas perguntas. Agora falando da questão dos contraceptivos. Os riscos dos anticoncepcionais, o uso dele a longo prazo, ele pode trazer algum risco para a saúde da mulher? Olha, em geral, não. Né? Há toda uma expectativa de usar anticoncepcional tão precocemente. As meninas estão iniciando vida sexual cedo e aí a gente vai usar anticoncepcional para essas meninas e elas vão usar por quanto tempo? Não há problema nenhum. Hoje, a dosagem hormonal é muito baixa.
Então, às vezes você passa quase toda a sua vida reprodutiva usando esse anticoncepcional e nenhum problema. Agora, realmente é bom que passe por uma avaliação médica para ver os fatores de risco que essa menina tenha. Tanto essa menina como essa mulher, quem quer que seja, não é uma coisa inerte, é uma medicação que você usa. Então, algumas pessoas não vão poder usar. Felizmente, é a minoria. A maioria vai poder usar e vai poder se beneficiar disso. Mas precisa ser avaliado. Especialmente para as adolescentes, que é uma preocupação também de que eles possam prejudicar a adolescência. Nós fizemos um estudo, inclusive foi publicado em 2011, numa revista brasileira de ginecologia, onde a gente avaliou todos os anticoncepcionais comercializados para qual o efeito deles na adolescência e qual o prejuízo que poderia acontecer. E nós vimos que não há prejuízo, se não houver nenhuma contraindicação, Sim. não há prejuízo por estar usando na adolescência. O único que pode ser que tenha alguma alteração na massa óssea, porque a menina está formando a massa óssea dela até os 20 anos. Depois disso, essa massa vai manter-se e depois, na fase de menopausa, vai diminuir. Então, para não ter uma massa óssea rebaixada pelo uso de anticoncepcional, também se fez essas pesquisas e foi visto que o injetável trimestral é o único anticoncepcional comercializado hoje no país que possa ter algum efeito na massa óssea das meninas. Por isso, é recomendável que se use no máximo 1 a 2 anos. Completou isso, vamos mudar para outra opção. Mas os outros, os orais, os injetáveis mensais, nenhum problema. E a gravidez e a lactação, elas também têm um impacto na massa óssea da menina. Então, a gente tem que estar sempre ponderando isso. Ah, com certeza. Doutora, a gente tem um minutinho aí antes do intervalo. Tem muitas perguntas aqui ainda, inclusive nessa questão mesmo dos contraceptivos, que existem vários métodos, né? E também os naturais, né? Como a gente chama. Mas depois do intervalo a gente volta e continua falando sobre esse assunto. E você não sai daí que é rapidinho. Até já. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? Nos ônibus após as 22 horas, toda mulher pode pedir para descer onde quiser. Os assentos com a cor amarela destacam a prioridade dos idosos e 30% dos painéis traseiros são destinados a campanhas sociais. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaspessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Estamos de volta com o Câmara Jovem e hoje falando sobre sexo e sexualidade. É um complemento do programa que a gente fez há 15 dias atrás e você que nos questionou, fez bastante perguntas, a gente trouxe para conversar conosco a ginecologista Gilca Paiva, que está tirando todas as dúvidas. Doutora, vamos continuar, gente, antes de chamar o intervalo, estávamos falando sobre os contraceptivos. Tem uma outra pergunta aqui que diz: o período fértil, ele pode ser medido pela viscosidade do líquido. Isso faz sentido ou é um risco? Faz sentido e é um risco. Eu digo que se você não quer a gravidez naquele momento, esse não seria o melhor método. Esse é um método para aquele casal que diz assim, bom, se não der certo, tudo bem, a gravidez vai ser bem-vinda, eu estou preparado para essa gravidez. Por quê? A nossa secreção vaginal, ela responde aos nossos hormônios. Quando você está no período fértil, está ovulando, você vai estar num nível de hormônio maior e a vagina vai responder a isso com uma secreção viscosa, tipo clara de ovo, bem ligada. E isso é uma resposta do seu corpo que você está ovulando. Mas em algumas outras situações, isso também pode acontecer, por exemplo, processo inflamatório. Você saber se aquilo é um corrimento ou se aquilo é uma secreção de ovulação pode te atrapalhar um pouco. E aí você acha que ovulou e aí tem esse cuidado e mais na frente, que seria o período ovulatório, você vai ter a relação achando que já ovulou. A outra coisa é se você tiver um corrimento, realmente, um processo inflamatório, mistura com a secreção e você fica esperando essa ovulação chegar e ela não acontece, mas porque ela está alterada.
Então, assim, não é um método para se usar como exclusivo da proteção de gravidez, né? Mas a gente conhece, são vários os métodos, né? Existem, como eu falei antes mesmo, os que são tipo as pílulas, as injeções, camisinha, mas também existem os naturais. No outro programa, inclusive, a menina ela fez uma pergunta se o método de Billy era um método seguro. Que método é esse? Que método de eu Billy? Nem conhecia. É exatamente esse que você falou. É esse? É o método onde eu observo a secreção vaginal. A partir do momento que essa secreção vaginal ela fica viscosa, opa, eu estou no período fértil. Não é tipo tabelinha? Não. Aí depois do período fértil, essa secreção ela começa a ficar mais grossa, mais endurecida. Aí, opa, então passou já do período fértil, já ovulei. É só pela secreção, o Billings, né? E com relação à tabela, também você precisa de ter um ciclo muito regular e sempre regular. Porque se ele mudar, você vai acabar engravidando. E aí eu digo o seguinte, para a adolescente, ela precisa estar muito atenta, porque a Organização Mundial de Saúde já alerta que é um período muito vulnerável. É a hora que a mulher vai começar a definir o seu projeto de vida. Se nessa hora ela assume responsabilidades de mãe, então ela pode perder todas as oportunidades que ela teria na vida adulta, né? Então, assim, uma coisa que eu acho importante a gente dizer a gravidez, ser mãe, é um sonho da maioria das mulheres. Mas ele pode se tornar um pesadelo se ele vier na hora errada. É verdade. Então, usar métodos seguros, né? Para você ter uma ideia, o DIU era um método que não era indicado para adolescente e para mulheres que nunca tiveram filhos. Hoje, ele é bem indicado. Então, o DIU, ele dá uma segurança de que a menina não vai esquecer, que a menina ela vai estar com uma cobertura de 10 anos. E nesses 10 anos, se ela, qualquer momento que ela quiser engravidar, ela tira o DIU, né? Mas aí não corre o risco de falha de uso, né? Ele é 100% seguro? Nenhum método é 100%. Os métodos mais eficazes, ele está entre os métodos mais eficazes, como DIU, vasectomia, laqueadura, implante, que é um bastãozinho que bota embaixo do braço, também é hormonal, Sim. E o DIU hormonal. Então, são os mais seguros. A gente fala muito das mulheres, que as mulheres é quem se previne e tudo, mas existe ainda o coito interrompido, né? Isso também, de certa forma, é um método? É um método, mas está dentro dos métodos menos seguros. É importante que saiba que o coito interrompido, mesmo que o homem tenha um controle da sua ejaculação, que é, na hora que está próximo a ejacular, o homem tira o pênis da vagina e ejacula fora, né? Às vezes se usa muito o termo jogou fora. Se ele não tiver tido nenhuma ejaculação recente, está valendo. Mas imagine que teve essa relação e daqui a algum tempo ele vai ter outra. A próxima penetração que ele tiver, mesmo que ele tenha lavado, né, já tenha feito algumas horas, no canal onde houve ejaculação tem espermatozoide. Então, aquela próxima ereção dele, aquela secreção que vem na excitação, já vem com espermatozoide. Então, na próxima, ele vai estar engravidando, mesmo que ele tenha o controle de ejacular fora. Mesmo que ele tenha urinado, ainda vai ficar? Mesmo assim. Porque a urina vai passar por uma parte do canal, não por todo o canal. Entendi. Vamos para a próxima pergunta. A pílula do dia seguinte para de fazer efeito quando é feito um uso frequente, 2 vezes por mês, por exemplo? Além de diminuir sua eficácia, ela causa uma irregularidade menstrual, do ciclo menstrual muito grande. Fica muito mais difícil a menina saber quando é que ela está ovulando. E, além disso, a dose hormonal que se faz é uma dose alta. Eu sempre digo às meninas que eu atendo nessa situação. Olha, a pílula de emergência é aquela situação que diz assim, opa, se eu escapar dessa, eu vou procurar um método bem seguro. Porque de todos os métodos hormonais, a pílula de emergência é a menos eficaz. Você tem uma ideia, um anticoncepcional oral, ele tem uma eficácia de 96%, 97%. A pílula de emergência, quando bem usada, 80%. E é para aquela relação. E tem uma coisa, no começo se questionava se a pílula não era abortiva e tal. O hormônio que se usa na pílula de emergência, ela é a progesterona. É um hormônio que a gente usa para segurar a gravidez. Então, se ela tiver fecundado, aquela pílula vai ajudar a segurar. Então, muito cuidado com esse uso regular da pílula de emergência.
porque vai bagunçar o ciclo, você vai ter um escape ovulatório e de repente você vai engravidar até por ter usado. Ela fica só de emergência mesmo, né? Prosseguindo, a vacina HPV, agora falando do HPV, tem umas 3 perguntas aqui sobre. Só faz efeito em meninas de até 13 anos ou ela tem efeito para as meninas de idade maior? Isso foi um pai que perguntou. Olha só, a vacina tem efeito para qualquer idade, na verdade. Ela foi feita a pesquisa que regulamentou o uso da vacina e comprovou sua eficácia para a proteção de alguns HPVs, alguns subtipos. Ela foi feita com mulheres até 24 anos, mulheres adultas. Mas a ideia é o seguinte, que o HPV, a contaminação, o primeiro contato que você tem com o HPV provavelmente é na relação sexual. Então, o ideal é vacinar essas meninas antes de terem iniciado a vida sexual. Então, se eu tenho uma mulher de 18, 20 anos que não iniciou a vida sexual, ela vai ser tão beneficiada com a vacina quanto a menina de 9, né? Porque quando ela for ter a sua iniciação sexual, ela já tem anticorpos contra aqueles subtipos de HPV da vacina. Então, pode ser feito em qualquer idade. Agora, depois da relação sexual, se ela tiver tido a sorte de não ter tido contato com o HPV, ótimo, vai proteger também. Aí existe uma teoria, não, mesmo que ela tenha tido contato, vai aumentar a imunidade. Por isso que o governo, ele estabeleceu que vai dar vacina até 13 anos, né? Sim. Era 11 a 13, agora 9 a 13, porque a iniciação sexual das mulheres brasileiras, elas têm sido a partir dos 14 anos, a média. Então, se eu vacino as meninas até 13, eu vou garantir uma grande maioria de meninas protegidas quando elas iniciarem a vida sexual delas. Entendido, então. A outra pergunta, HPV tem cura? O problema não é ter HPV, o problema é ter um HPV ativo. Sim. Né? Então, assim, há alguns anos atrás, eu diria rapidamente, não tem cura. Porque é vírus, não existe nenhum remédio que acabe com o vírus. Mas a gente já tem visto algumas pessoas que dão exames positivos para DNA viral e depois a gente vai fazer com algum tempo, não tem. Como assim? Mas assim, a gente não espera isso. A nossa grande preocupação é a relação do HPV com o câncer de colo, de orofaringe, de ânus, de pênis. Né? Então, esse HPV que causa isso é um HPV em atividade. E nos exames de rotina, eu vou diagnosticar um HPV em atividade através de uma lesão que ele esteja causando. Aí a lesão, sim, a lesão tem cura. Tem lesões de colo de útero que são câncer. Câncer in situ, a gente chama. Carcinoma in situ ou NIC3. Ele está só naquele ponto. Tirou, está curado. Entendi. A próxima pergunta acho que tem a ver com essa questão viral também dentro do HPV. Perguntando, o HPV ele pode ter a transmissão como herpes que passa quando tem uma ferida ou verruga? Na lesão, a gente sabe que é onde tem uma maior concentração dos vírus, porque ali ele está se replicando. Pode ter em todo o ambiente genital, por exemplo, mas na lesão é onde tem a maior concentração. Então, a verruga é uma lesão, ali tem uma alta concentração. A mancha no colo do útero, que foi visto numa colposcopia, que é causado pelo HPV, então, ali também tem uma alta concentração. Então, a gente trata a lesão por isso. O HPV ele não causa ferida, né? E o grande problema, talvez, do HPV seja esse também, ele ser subclínico, ou seja, você não vê a lesão. Aí você diz, eu não estou sentindo nada, estou bem, então não preciso fazer o exame. Né? A verruga é uma lesão clínica, é a única lesão clínica que, assim, você diz, eu tenho aqui, isso aqui provavelmente é HPV, eu vou procurar ajuda. Né? Mas existem outras condições. Entendido. Próxima, estresse pode causar problemas ginecológicos? O estresse pode causar um monte de problemas. É verdade. Dependendo do nível de estresse, você pode ter alteração do seu ciclo menstrual, você pode ter uma mudança do dia da sua ovulação, do seu período fértil, né? E o estresse, ele baixa a imunidade. Então, eu acho que é o grande problema, né? Baixar a imunidade. Então, a baixa da imunidade, você vai dar campo fértil para, por exemplo, vírus que estão lá de forma latente, como o HPV, como o herpes, para eles se replicarem, causarem lesões. Então, de certa forma, o estresse ele tem uma ação na nossa saúde também. Certo. Próxima. Corrimento sempre é sinal de problema ginecológico? Depende do que chama de corrimento, né? Então, para o pessoal em geral, é bom que a resposta seja não. Porque a mulher, ela não é seca. Né? Eu brinco, às vezes, quando diz assim, olha, quando a mulher diz para mim, eu saio de manhã com a calcinha e chego à noite e ela está igual
quando eu vesti, eu digo, ou você está na menopausa ou você está sem hormônio. Porque, tem alguma coisa errada. Porque a secreção vaginal, ela responde aos nossos hormônios, como eu falei no período fértil. Então, a mulher vai ver alterações do conteúdo vaginal que sai na calcinha, numa atividade física, num dia mais quente, né? Num esforço, após uma relação sexual. Tudo isso vai mudar a secreção vaginal de forma normal. Agora, se você conhece sua secreção vaginal, já sabe como são as mudanças de acordo com o ciclo, e você começa a perceber que está coçando, está ardendo, né? Está com odor diferente, porque odor da secreção existe, odor vaginal existe, mas um odor diferente, então aí realmente pode ser que você esteja com processo inflamatório, seja um corrimento. A gente diferencia corrimento de secreção vaginal normal. A próxima pergunta tem a ver até com odor. Diz, o odor também é sinal de problemas? Pois é, o odor, existe o odor natural. A gente fala até de ferormônios. A mulher odeia o cheiro de vagina, eu estou falando de uma forma geral, sim, né? E o homem acha bom. Isso é natural, é fisiológico, né? Mas a mulher vai chegar e vai reclamar, eu estou sentindo um cheiro de vagina, normal. Agora, existe o cheiro, que até existe piadas com isso, né? De peixe podre, de bacalhau. Existe uma bactéria que é comum da vagina, mas quando existe desequilíbrio da flora vaginal, essa bactéria aumenta em quantidade e causa realmente um odor de peixe podre, né? Então, é muito desconfortável para quem está com isso. Às vezes você acha que está todo mundo sentindo, mas na verdade a mulher percebe mais e ela vai perceber na relação sexual e no sangue menstrual. Então, isso fala em favor de um processo que a gente chama de vaginose bacteriana, esse aumento dessa bactéria, que não foi nenhuma contaminação, nem ela vai estar contaminando o parceiro, porque é uma bactéria comum da flora, mas precisa de tratamento, porque realmente é muito incômodo. Entendi. A gente tem aqui uma última pergunta. Sexo oral, com ou sem camisinha, e quais os riscos? Qualquer forma de sexos, para você se proteger, realmente é importante haver uma proteção, que aí a camisinha é o mais icônico, né? Você usar a camisinha porque você vai impedir o contato mucosa-mucosa, né? E aí é quando eu digo o sexo 100% seguro. Sexo na adolescência é um problema? Se o adolescente está maduro para se proteger dos reflexos negativos do sexo, como gravidez e DST, ótimo. Então, sexo 100% seguro é usar um contraceptivo e usar a camisinha, porque naquela pequena falha do meu contraceptivo, a camisinha vai me proteger de gravidez. Além disso, ela vai me proteger de doença sexualmente transmissível. Então, seja o sexo oral, seja o sexo anal, seja o sexo vaginal, o contato mucosa-mucosa vai favorecer a contaminação, às vezes a pessoa nem sabe que tem, então não é nem maldade do seu parceiro. Então, por isso, o ideal, eu digo que é um sexo higiênico, sim, né? E não só a camisinha para o sexo oral, há outras formas também do papel filme, né? Alguns casais que fazem o sexo oral, eles usam o papel filme na vulva para fazer o sexo oral. Por quê? Ele age como a camisinha. Faz o mesmo efeito, entendido. Né? Porque, na verdade, você não vai usar só a língua que vai ter contato com os pequenos lábios, os grandes lábios, vagina, o que seja. Então, o papel filme ele vai dar uma proteção maior. Entendido. Bem, doutora Gilca, acabou o nosso tempo, acabaram-se as perguntas e a gente só tem a agradecer a sua participação no nosso programa hoje. É um prazer, eu agradeço a oportunidade e espero ter contribuído aí, porque é um assunto difícil de se conversar, as pessoas têm até um certo receio, tem muito tabu e o desconhecido é que traz os problemas. Pois é, e falar em 30 minutos então. Então parabéns aí para vocês. Muito obrigada, e a você que acompanhou o nosso programa também, muito obrigada. Mas você pode assistir não só esse programa de hoje, mas também o que a gente fez, o Sexo e Sexualidade, tá lá no YouTube e também no Facebook, é o TV Câmaras JP. Segue a gente e compartilha, tá? Semana que vem tem mais Câmara Jovem. Até lá!